A ilha de Porto Rico, localizada no Mar do Caribe, é um famoso lugar paradisíaco, repleto de lindas praias e belas paisagens. É o local perfeito para férias. Os moradores da região levam uma vida pacata e a tranquilidade é comum na vida de todos. Mas essa tranquilidade seria abalada por incidentes bizarros. Por volta dos anos 90, os moradores dos povoados localizados próximos à capital, San Juan, se depararam com uma onda de mortes de animais domésticos de pequeno porte, entre eles várias galinhas, ovelhas e, claro, cabras, que eram abatidos por alguém ou alguma coisa que lhes sugava completamente o sangue, deixando marcas pequenas e quase cirúrgicas nos bichos. Os animais, segundo os moradores, não emitiam nenhum barulho à noite, sendo descobertos somente na manhã seguinte. Logo, esses incidentes se tornaram mais frequentes por toda a ilha, para depois atravessarem o oceano e se espalharem pelos países hispânicos, chegando aos Estados Unidos e Brasil, até se ouvir relatos pelo mundo todo. Como uma febre, ele saiu de Porto Rico, passou pelo México e agora contamina o Brasil. O chupa-cabras, um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas, já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. E muitos estudiosos estão levando a sério o que só parecia folclore. Um rastro de mortes sem explicação, de visões assustadoras e de acontecimentos fantásticos construiu a lenda. Mas como é o chupa-cabras? Como toda criatura mitológica, a descrição varia muito de relato em relato, mas a mais comumente conhecida é que ele seja um ser pequeno, repleto de pelos negros, marrons e até mesmo a pele escamada como um réptil. Se locomove em duas patas, anda meio curvado ou salta. Também é dono de olhos vermelhos, garras, presas e uma língua fina, além de espinhos nas costas. Algumas versões dizem que possui asas, o que explicaria a enorme área em que acontecem os ataques. Mas, apesar do chupa-cabras ter aparentemente surgido somente nos anos 90, a origem de ataques misteriosos a animais domésticos é muito mais antiga, remetendo-se às famosas mutilações de gado no Texas, que eram notícia nos tabloides americanos por volta dos anos 60. Estes eventos foram atribuídos a alienígenas, apesar de que o chupa-cabras provavelmente não esteja envolvido nesses casos passados, já que seus alvos são supostamente animais pequenos. Alguns anos depois, já em Porto Rico, mais precisamente na região de Moca, no ano de 1975, houve uma série de vários relatos de uma ou mais criaturas que sugavam sangue de animais. Os populares acreditavam que morcegos gigantes eram os culpados, e o acontecimento ficou conhecido pelos jornais como o caso do vampiro de Moca. Em 1996, os relatos desse novo monstro se espalharam pela Flórida, onde pegou a força para tornar-se famoso internacionalmente, graças à mídia. Ele continuou até chegar no Texas, onde muitos animais foram vítimas do mesmo modo operante. Nos dias atuais, ainda no Texas, uma criatura foi gravada em filme por autoridades locais e foi tratada como sendo o verdadeiro chupa-cabras. O animal, que já foi capturado, parece ser um animal da família dos canídeos. Lembra muito um cachorro sem pelos ou um tipo de cruzamento de cão com um coiote. A falta de pelos, segundo os veterinários locais, se deve a um caso avançado de sarna. Dificilmente, esta criatura é o responsável por todos os casos que envolvem o chupa-cabras. Ela difere muito das descrições dos relatos conhecidos. Na minha opinião, se trata apenas de um animal doente, ou alguma nova espécie gerada, como disse antes, do cruzamento de outras.
Então, o que seria o chupacabras? A hipótese mais aceita pelos que creem na criatura é que ele veio de outro planeta. Seria um extraterrestre, não como os alienígenas inteligentes que vemos em filmes, e sim alguma espécie de seu planeta, como os nossos animais. Os motivos para isso talvez sejam para testar a adaptação de suas espécies em nosso planeta, para depois seus donos serem os próximos, ou mesmo para recolher tecidos e amostras de DNA de nossos animais. Quem sabe? Como sempre, os Estados Unidos teriam criado o chupacabra em laboratório, talvez como uma espécie de arma biológica e que provavelmente escapou. Como a ilha de Porto Rico já é por muitos anos ocupada pelos americanos devido ao resultado da Guerra Hispano-Americana, suspeita pelos militares é óbvia, já que a ilha foi e é usada para acolher diversas bases militares, o que sugere que possam a ter usado como campo de teste de sua nova criação. Vale lembrar que os porto-riquenhos já serviram de cobaias para experimentos de um método anticoncepcional experimental, sendo que as mulheres nem mesmo sabiam disso na época. E a derradeira explicação é que o chupacabra seja apenas alguma espécie de animal desconhecido pela ciência, e que parece ser bem sorrateiro por sinal. Aqui no Brasil, o chupacabras em particular é muito famoso, sendo tema de vários noticiários e matérias desde os anos 90 até os dias atuais. A Pesada já mostrou o caso de animais que vêm sendo atacados misteriosamente lá no município de Barbalha. De uma só vez, 9 ovelhas foram alvo dos ataques, quase todas com ferimentos gravíssimos. A população está assustada. Em Araçoiaba da Serra, a 60 quilômetros de onde as pegadas foram encontradas, animais apareceram mortos de forma inexplicável. Em uma fazenda vizinha, um boi morto. O ataque sempre silencioso. Não deu para ouvir nada. Os cachorros também, tem 4 cachorros enormes, hein? E não manifestaram. Sem a cabeça. Eu acho que isso não é uma coisa normal. Vista Alegre do Alto está em polvorosa. Um matador em série tira o sono dos moradores. Dezenas de animais têm aparecido mortos ou simplesmente sumiram. Que mistério é esse que assusta a população? Mas para levar 4 galinhas e 10 frangos, vai ser um bicho muito grande. É um bicho grande mesmo. Deve ser um chupa-cabra mesmo. Não arrasa. O sugador de sangue possui, mundialmente, até filmes. Destes, separei 3 para citar. O primeiro da lista é brasileiro. A Noite do Chupacabra é de produção independente. O filme, dirigido por Rodrigo Aragão, está disponível completo no YouTube. Isso é muito estranho. O segundo é Um Lobisomem Mexicano no Texas. Apesar do nome, o filme explora o assassinato de jovens no Texas por uma criatura que seria o chupacabras. In a town where nothing... You sure he's dead? No, Chupacabra is dead. E o terceiro chama-se Chupacabra Indígenas. A mesma história de sempre de filmes de terror. Um grupo de amigos sai de férias, curtição, bebedeira, piscina e por algum motivo a vontade de se meter na floresta no meio da noite sem motivo algum. Everyone, we arrived safely in Panama. We're having a great time. This place is in the middle of nowhere. Go check in the bar place. That's really cute. You guys enjoying Panama so far? We're thinking about visiting that waterfall tomorrow. We can't go there, guys. Why would they say it's off limits? It's totally safe. Let's do this.
De toda maneira, não dá para resumir tudo em um único vídeo. Então deixarei mais casos envolvendo o bicho e outras teorias do que ele seria de verdade para outras matérias. Mas de toda forma, cuidado. Ao que parece, existe um predador lá fora, e ele tem sede de sangue. Até a próxima!